Lembro-me que passava imensas vezes na televisão e que eu me punha logo em sentido também a cantar aquela música. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada da série Ads on My Mind, onde convidamos os profissionais do mundo da criatividade, das agências de meio e diretores de marketing a partilhar connosco qual o anúncio que nunca lhes saiu da cabeça. A fonte que serviu de base para identificarmos os nossos convidados e as campanhas que queremos destacar foi o estudo Publivaga da Marktest, que avalia a eficiência da comunicação publicitária das marcas, os resultados consolidados do ano de 2021 em diferentes categorias. E neste episódio olhamos para os resultados do estudo na categoria de seguradoras, com o caso da Tranquilidade, que no ano passado lançou o anúncio que mais suscitou agrado aos consumidores. A campanha, protagonizada por Mariana Monteiro, celebrou os 150 anos de história da marca, e uma das pessoas que esteve por detrás deste projeto foi Maria João Silva, diretora de marketing da Tranquilidade. É ela a nossa convidada deste Ads on My Mind. Olá, Maria João, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Comece, claro, pela questão central aqui deste nosso podcast. Qual é o anúncio que nunca lhe saiu da cabeça? O anúncio que nunca me saiu da cabeça, há vários, mas assim, se eu tivesse que dizer um, foi o da Robialac, do Stucomate, pela música e pela força, e lembro-me de estar em família e cantávamos, e agora que tive que me relembrar, estou farta vem-me imensas vezes à cabeça e acho que é super divertido. Stucomate é uma grande tinta. Stucomate é Robialac. Toda a gente pinta com Stucomate. Stucomate é Robialac. É tinta muito em conta para qualquer um. É tinta com a qualidade de Robialac. Stucomate é uma grande tinta. Stucomate é Robialac. Toda a gente pinta com Stucomate. Stucomate é Robialac. Porquê é que a marcou tanto esta campanha Robialac? Lá está, é por causa da música, não é? A música tem esse poder. A música tem esse poder. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de música, mas era a força. Lembro-me de ver pessoas com um passo como se fosse um exército e com mensagens muito fortes. Obviamente que na altura eu era bem mais nova e, portanto, aquela mensagem não me dizia assim grande coisa, mas tinha a ideia de que se os meus pais fossem pintar a minha casa, de certeza que queria que eles pintassem com aquela tinta, porque a música passava muitas vezes a mensagem de que é Robialac, que falava de que era bom e que era vantajoso para as pessoas. Portanto, acho que passava a mensagem de uma forma muito simples e clara. Lembro-me que passava imensas vezes na televisão e que eu me punha logo em sentido também a cantar aquela música. E, portanto, já lhe despertava aqui o bichinho também para a publicidade, não é? Que memórias é que... Na altura longe disso, mas houve outros anúncios que também recordo, mas acho que na altura, tenho hoje 48 anos, mas acho que nessa altura, e como havia poucos canais, as pessoas e passavam poucos filmes, portanto nós tínhamos, a repetição acabava por fazer com que nós recordássemos alguns anúncios. Nessa altura eu lembro-me na escola também de cantar aquela música, portanto acho que era divertido, sim, acho que se destacou. E o mundo da publicidade era muito diferente daquele que é hoje? O mundo da publicidade era muito diferente daquele que é hoje, desde logo pelos meios. Havia um ou dois canais, depois surgiram mais, acho que as pessoas tinham muito mais atenção. Hoje em dia a nossa atenção dispersa-se em segundos, somos sujeitos a vários meios, portanto acho que evoluímos, a internet também fez a sua magia, e portanto evoluímos, abriu-nos horizontes. Estávamos muito mais centrados no nosso país, hoje temos um mundo global, apesar das especificidades de cada um, e portanto acho que fizemos imenso progresso, e a criatividade também conseguiu ser acelerada por este modo. Maria João, falamos agora então da campanha da Tranquilidade, que também ficou na cabeça de muitos portugueses no ano passado.
Arrumem as vossas coisas. Não conseguimos sair daqui. Viram a gasolina, certo? Protagonizada por Mariana Monteiro, o anúncio da marca foi aquele que mais agradou os consumidores no setor das seguradoras em 2021, segundo este estudo da Polivaga da Marktest. Este anúncio, com criatividade da Kayak e produção da Show Off Mola, fazia parte de uma campanha que celebrava os 150 anos de história da tranquilidade e dava destaque ao seguro automóvel. Na sua perspectiva, a que é que se deve este resultado? Este trabalho, portanto, eu fico contente com este reconhecimento, porque foi um trabalho árduo de todas as equipas. Penso que nós, de uma forma inovadora para os seguros, quisemos comunicar e estar próximos dos nossos clientes. 150 anos, uma marca que tem 150 anos é uma marca forte, a Tranquilidade é uma marca muito reconhecida no mercado, mas o que nós quisemos foi trazer proximidade. Os seguros, à partida, é uma indústria que não é tão apelativa como as restantes, com que nós nos cruzamos no dia a dia, e o que nós quisemos era fazer um bocadinho diferente do que habitualmente, portanto não relacionar só com o preço, mas relacionar com as nossas vivências e dizer que a Tranquilidade é um parceiro que está cá para ajudar, portanto está sempre por perto para ajudar, como a Mariana refere. Nós, e como eram 150 anos, o automóvel, portanto, é o grosso das nossas receitas, e o que quisemos foi fazer o presente, foi fazer o passado, o presente e o futuro. O filme que se destaca é, curiosamente, o do presente, não é unânime dentro da equipa, há pessoas que gostavam mais do filme do futuro, o do passado por ser a preto e branco e também por ser completamente diferente do que está a ser feito. O do presente é o dia-a-dia das nossas pessoas, é um piquenique, retrata a Mariana em ambiente de família e sempre com um filme, tanto com um suspense. Nós quisemos pôr a Mariana à prova e num suspense onde ela depois, afinal, não passava de um susto e estava lá a assistência para ajudar. Portanto, são mensagens que nós queremos simples, mas com um conceito que se distingue do que habitualmente é feito, nomeadamente em seguros. O facto da Mariana Monteiro ter aqui um papel importante também foi uma mais-valia. Os rostos conhecidos também trazem essa proximidade ao público, não é? Exatamente. A Mariana foi a segunda vez que trabalhou connosco nessa altura e continua, portanto é uma aposta clara, eu acho que é uma aposta ganhadora, ter um rosto reconhecido dos portugueses e um rosto simpático, e que nós, mais uma vez, o que queremos é passar esta proximidade que os seguros não têm. Geralmente só falamos com a companhia de seguros ou para pagar o seguro ou quando temos um sinistro, e portanto o que nós quisemos com a Mariana é trazer aqui alguma simpatia e alguma proximidade, como referi há pouco também. Então, pegando precisamente por aí, quais são os desafios de comunicar uma marca num setor como o dos seguros, que é tão específico? Eu acho que nós, de comunicar uma marca, temos sempre que comunicar o propósito da marca e portanto, trazer alguma confiança, portanto, dizer que nós estamos no mercado e que os consumidores podem confiar em nós. É um desafio em qualquer indústria, nos seguros, pela falta de frequência que nós temos na nossa relação, portanto não é uma relação diária com a companhia de seguros, acrescenta aqui um nível de dificuldade. Nesse sentido, o que nós estamos a olhar é para o mercado, onde é que estão os consumidores e ir um bocadinho estar onde os consumidores estão e, portanto, apostar, quer seja em formatos offline, nas empenas, nas principais capitais do distrito, nas nossas montras das lojas, ter também aqui alguns elementos dinâmicos que consigam passar também marca, estar nos festivais. Portanto, o que nós quisemos vamos estar onde estão os consumidores são consumidores de seguros, são consumidores de telecomunicações, portanto, vamos estar onde estão as outras marcas, mas a passar mensagens muito simples, claras e consequentes. Portanto, nós não queremos falhar, se nos comprometemos a estar perto dos consumidores para ajudar, temos também o propósito de internamente garantir que isso aconteça.
Exatamente, aqui nesta altura em que há tantos meios disponíveis, não é? Tanta informação, em que é mais difícil captar a atenção das pessoas, já não se pode pensar uma campanha da mesma forma como há uns anos, não é? De todo, portanto, as campanhas têm que ser omnicanal e têm que ser consistentes, portanto, vão até da forma como nós atendemos os nossos clientes e os ouvimos, à forma como estamos nos diferentes canais, portanto, ou quando enviamos um e-mail ao cliente, quando nos apresentamos perante o cliente, portanto, nós somos o reflexo, não pode ser só uma campanha, um filme publicitário muito bem feito, não, tem todo um propósito por trás e tudo tem que estar muito bem oleado e articulado para que tenhamos uma voz única perante o nosso consumidor. Maria João, este tema leva-nos ao próximo destaque deste nosso episódio, que são as campanhas que se revelam diferenciadoras e que estão na plataforma Place. Como forma de promover a sua nova loja, a Kinda construiu uma campanha para o Place com o objetivo de impactar em televisão lares nos bairros mais exclusivos de Lisboa e com um elevado poder de compra. Este case study revelou que 21% da amostra teve conhecimento da marca pelo Place. Esta campanha mostra a targetização por localização geográfica que a plataforma permite, uma vez que foi implementada uma segmentação geográfica em bairros mais exclusivos da capital, utilizando o segmento Top Spenders. Maria João, a tranquilidade, eu sei que a tranquilidade também investe no Place, por exemplo, como forma de aumentar a cobertura das suas campanhas de televisão, já que permite comunicar com clientes que veem muito pouco ou mesmo nenhuma televisão linear. O que é que pensa deste formato de publicidade? Este formato de publicidade é bastante inovador. Eu acho que para as marcas potencia-nos aqui a capacidade de atingir os nossos clientes, porque segmenta, nós conseguimos ter aqui uma segmentação mais fina do que para além do canal, portanto vamos ao nível do programa e é muito interessante porque o cliente garantidamente vê aquele filme que nós estamos a propor. Portanto, nós conseguimos, com base na audiência do programa e com base na mensagem que queremos transmitir, targetizar de uma forma muito mais eficaz o nosso público-alvo e é o nosso objetivo. Portanto, nós queremos que as mensagens certas cheguem aos públicos certos para não amassar ninguém e para também sermos eficazes. E isso para nós é uma grande mais-valia. Portanto, estamos bastante satisfeitos. O que é que realmente isto pode significar para as marcas? Qual é a grande mais-valia? Já falou um bocadinho disso, mas o que é que pode significar para elas? Como é que as marcas veem a plataforma? Esta eficácia que nós conseguimos atingir, porque temos uma maior certeza do público-alvo e, portanto, de quem queremos atingir. O budget que temos não é ilimitado e, portanto, aqui conseguimos targetizar de uma forma mais eficaz e, portanto, sermos mais eficientes no investimento que temos para cada campanha. Portanto, no fundo, mais do que nunca há que encontrar aqui novos caminhos para chegar ao consumidor, não é? Sem dúvida. Esse é o grande desafio. Esse eu acho que é o grande desafio das marcas, portanto, inovarmos, vermos onde é que os consumidores estão, sermos relevantes. Sermos relevantes para mim eu diria que é a chave e que os nossos consumidores nos reconheçam e se lembrem, neste caso da tranquilidade, quando tiverem de comprar o seu próximo seguro. Esse é que é o nosso desafio e é para isso que trabalhamos todos os dias. Maria João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter estado um pouco à conversa connosco sobre este mundo da publicidade. Já sabe que pode assistir a outros episódios da série Ad on My Mind em formato vídeo, aqui no Empower Brand Channel, ou em podcast nas diversas principais plataformas de streaming de áudio da Google, Apple, Spotify e no site do Imagens de Marca. Obrigado por estar sempre connosco desse lado.